descendência, que a sua casa não teria mais varão que estivesse diante dele. Irmãos, Deus até permite acontecer algo na igreja que ele não agrada, até ele encontrar alguém que está na brecha para estar na posição, para fazer diferença. A casa de Deus estava completamente em ruínas. Ao filho delas estava praticando o pecado, e era essa história. Mas Deus estava esperando uma oportunidade. Diante da orar a Deus, olha Deus, eu quero um filho varão. E se o Senhor me der um filho varão, eu entregarei ao Senhor. O menino nasceu, cresceu, veio a profecia à casa dele. E depois que o menino já estava já ministrando perante Deus, vestido com a época de linho. Aí Deus falou assim: olha, você não vai ter mais filhos que estejam de mim. Na sua casa, na sua descendência, não vai ter mais ninguém. Não vai ter mais velho, e nem vai ter mais jovem para estar diante de mim. E o que restar vai vir até o sacerdote, pedir, humilhando, que me dê pão para comer, me dê um trabalho na casa de Deus para mim comer. Então nós vemos aqui, irmãos, que da mesma forma que Ofni desprezou o sacerdócio, Esaú desprezou o sacerdócio, desprezou a primogenitura. Então Deus até permite acontecer algo na igreja, até surgir alguém que esteja pronto. Deus permitiu, irmãos, muitas coisas acontecerem na vida, permitiu. Por quê? Porque Deus precisava de alguém para estar na posição. Davi foi outro, deixou ele lá no campo, e o rei já não tinha mais compromisso com Deus, mas Deus chamou. Enquanto isso, Davi foi crescendo na presença de Deus, foi aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a conhecer a Deus, até que o rei e ele assumiu. Então, irmãos, não adianta nós olhar para nós mesmos, você olha, eu sei pregar. Esse lugar é meu, ninguém tira. Não tira. Porque Deus sempre tem homens, tem mulheres que estão na brecha para trabalhar. Esaú desprezou, mas Jacó não desprezou a primogenitura. Quando o crente deseja buscar a Deus em oração, Deus o faz desfrutar das bênçãos espirituais. Quando o crente busca a Deus em oração, Deus o faz prosperar espiritualmente. Isso, irmãos, é pessoal. Isso é pessoal, não é em conjunto, é pessoal. Se eu orar a Deus, confiantemente em Deus, Deus me faz abençoar, me faz prosperar espiritualmente. Isso é pessoal. Muitas pessoas interpretam mal a respeito da oração, que se fulano está orando, também está abençoando. Sim, Deus pode abençoar, pode, mas isso deve ser pessoal. Cada um, irmão, tem que ter a sua intimidade com Deus, tem que ter o seu particular com Deus. Porque imagina, irmãos, quando nossos pais subirem, se eu estiver buscando a Deus, será que eu vou subir na barra da saia da minha mãe? Ou da calça do meu pai? Como diz a Bíblia, Deus não tem netos, Ele tem filhos. E nós temos que ter o nosso particular com Deus. Isaac estava para morrer. E falou assim: olha, Esaú, vai preparar o Isaac para mim, porque estou quase morrendo. Ou seja, você precisa ter intimidade com Deus. Mas Esaú desprezou. E
de Jacó seja o desejo. Louvado seja Deus. Jacó em seu coração desejava o direito, e isso agradou a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O filho primogênito era dotado por 3 superioridades, que era a política, a social e a moral. O primogênito deveria ser dotado por 3 superioridades, repito, política, social e moral. Gênesis 25, versículo de número 32. Quem tem revista pode comprar na revista. 32. Esaú tinha decisões erradas. Esaú era o famoso crente carnal, só olhava para hoje. E Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo é apenas neste mundo, nesta vida, hoje, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E a Bíblia fala que Esaú foi profano porque desprezou as bênçãos de Deus. Mas Esaú, eu quero citar essa palavra, Esaú tinha Jacó tinha desejo da continuidade, né, a promessa genealógica de Deus. Abraão, Isaac e agora Jacó. Chegou a vez de Jacó. Política. Esaú não desejava a primogenitura. Gênesis 25, 32. Ele disse: eis que estou a ponto de morrer, para quem me seguirá logo a primogenitura? Esaú não tinha a superioridade política, ele não era dotado de superioridade política, também não é dotado de superioridade social. Gênesis 26, 34. Louvado seja Deus. A social. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou mulher de Dite, filho de Beri, Eteu, e a Besemate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Eu não dava testemunho na comunidade onde morava. Isso mostrar seus pais foram vergonha. Casou com mulheres estranhas. Não fazia parte da promessa de Deus. Já bastava desprezar. Aliás, não tinha desprezado ainda. Fez coisas que não agradavam a Deus. Então ele não era dotado dessa superioridade social. E também a superioridade moral. A moral fala de caráter. Ele não tinha caráter para assumir da continuidade a genealogia das promessas de Deus. Ele não tinha caráter. Os Hebreus dizem, Hebreus 12:16: e ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por manjar vendeu o seu direito. Ele não tinha caráter para estar como que diante de Deus, para subir, para dar continuidade à casa de Deus. Então, Esaú não tinha essas qualidades, e ele próprio desprezou. Mas Jacó, mesmo tendo todas essas qualidades, ele tinha uma. Ele tinha desejo. E quando nós temos desejo de fazer a obra de Deus, eu volto a frisar, sem procurar fulano, reconhecimento, Deus agrada. E se tem alguém que quer fazer o que Deus tem querendo reconhecimento, Deus até permite. Porque lá na frente ele vai encontrar com Deus. Não faz parte da lição, nós vamos entender. Lá na frente vai vir o escada.
isso é espiritual. E vai ter que se encontrar com Deus. Então Deus permite essas coisas. Para quê? Para a gente chegar diante de Deus. E Deus conhece o nosso coração, o desejo, né, de fazer a obra. Jacó era um homem de princípios político, social e também moral. Gênesis 25, 31. Vamos ver aqui. Se preocupava com a genealogia da promessa feita a Abraão. Gênesis 12, 2 e Gênesis 15, 5. Era a promessa feita a Abraão. E ele se preocupava com essa promessa feita ao seu avô, que isso cumprir. Na vida de quem? Na vida dele, que ele tinha desejo. Gênesis 25, 31. Então disse Jacó: vem de mim. Vende hoje a tua primogenitura. Ele sabia nos negociar. Ele sabia como adquirir o que ele queria. Ele sabia como alcançar, cumprir o desejo da sua vida. E ele era um homem que tinha princípios políticos, princípios social. Gênesis 27, 11 e 12, que diz assim: então Jacó remete a sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu, varão liso. Portanto, me apalpará o pai, e serei eu, aos seus olhos, enganador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Ele se preocupava também, irmãos. Muitos falam que Jacó era enganador, usurpador, né? Mas realmente o nome dele tem significado. Mas tem preocupação: olha, mãe, eu não posso, porque se eu enganar meu pai, eu vou ser amaldiçoado e não abençoado. A resposta dela eu vou falar lá na frente. Rebeca assumiu a culpa, protegendo a Jacó. Gênesis 27, 13. E disse sua mãe: meu filho, seja sobre mim a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traz o desastre. E agora, irmãos, Jacó era um homem doméstico, um homem que vivia com a sua mãe, que obedecia mais a sua mãe do que seu pai. E Rebeca amava a Jacó, e Isaac amava a Esaú. Então você pode ir buscar o Isaac, buscar o animal, e faz o Isaac, e seja sobre mim a maldição. Então somente obedece. Vai. E ele tinha preocupação social? Tinha. Porque ele sabia que a promessa de Deus tinha que se cumprir na vida dele. Mas muitas das vezes nós tentamos acelerar, apressar a promessa da nossa vida. Deus tem promessa, tem, mas Deus não tem determinar. Para todas as coisas, Deus não tem determinar. Tem que esperar o tempo de Deus. E quando nós fazemos coisas fora do tempo de Deus, vem sofrimento. E ele também tinha um compromisso social. Era um homem de palavra. Gênesis 27, 25 e 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ele era um homem que tinha palavra. Você olha, se você jurar, está jurado. E no Velho Testamento, irmãos, existe um voto de juramento. Se você jurasse antes de uma pessoa, você tinha que cumprir. Era um voto de juramento. Já no Novo Testamento, existe o voto de consciência. Aí Jesus fala que seja o vosso proceder, sim, sim, não, não.
O que passar disso é procedência maligna. Então, na época, era o Velho Testamento. E ele era um homem de compromisso moral. Se você não jurar, eu não vou querer progenitura. Você jura hoje? Juro. Então está aqui o santo. Pode escolher. Agora a bênção. E no século que nós vivemos, não é apenas você falar sim, não. Esse aqui é o voto de consciência para com Deus. Mas hoje é você falar sim e assinar o documento. Então nós devemos ser um homem de compromisso moral. É falar, concordar, ter consciência. E no nosso século você tem que assinar concordando. Nós vemos no nosso meio, alguns irmãos que geram contenda por causa do negócio, que confiou só na palavra do pastor geral. Aí confiou na palavra, mas o outro irmão lá, infelizmente, é como Esaú, que vendeu seu primogenitura, depois queria de volta. Aí gerou aquela contenda. Se nós colher a assinatura do irmão, da irmã, do vizinho, e mesmo assim tem advogado ainda. Então que nós possamos, irmãos, ter algumas cuidados moral, fazer um compromisso, fazer esse voto de consciência e assumir. Louvado seja Deus. Esaú acumula experiências que são negativamente para a formação de seu caráter. A Bíblia o chama de profano. O comentarista que eu tenho claro, irmãos. A Bíblia o chama de profano. Não é nós que chamamos de profano. É a Bíblia. Ele que foi fornicário, profano. Por quê? Vendeu a sua primogenitura. Pensando somente no dia de hoje. Como tem pessoas, irmãos, que desprezam o chamado. Por causa de pequenas coisas simples, por causa de uma simples oportunidade de louvar, de dar a salvação, por causa da palavra que ouviu negativamente, aí despreza, e falou, não quero mais fazer a obra. Cuidado, irmãos. A Bíblia chama Esaú de profano. Se nós desprezar a promessa de Deus, nós estamos sendo profanos, fornicários. Eu vou ler novamente, irmãos. Hebreus 12:16. E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, pensando no dia de hoje, que por um manjar vendeu o seu direito de prostituição. E faz lembrar de Judas Iscariotes. Vendeu, digamos assim, a sua salvação por 30 moedas de prata. Também foi guardada essa passagem. Ninguém seja profano, fornicário. Ele também desprezou a sua chamada. Paulo falando, escrevendo a carta para os Tessalonicenses, dizendo para eles, para não ser como Emineus de Filho. Emineus de Filho, que foi pelos jovens que estavam pregando heresia na igreja, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, que nós não vamos mais negar a salvação. Então, que nós não sejamos profanos nem fornicários, pensando somente no dia de hoje. Irmãos, é lamentável o tanto de irmãos, crentes dentro da igreja, que só pensam no hoje, só pensam nas coisas seculares, não pensam no dia de amanhã, não pensam na promessa do prometeu, na promessa da vida eterna. 1 João 2:25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Não preocupe com a vida eterna, mas preocupe com o dia de hoje. Nós não devemos ser como Esaú. Dá-me esse desastre, estou a ponto de morrer.
desprezou a sua primogenitura. Desprezou o seu direito de receber as bênçãos. E Deus agradou-se de Jacó. Louvado seja Deus. Voto de consciência. Terceiro voto. O fato de Rebeca ajudar a Jacó a receber a sua bênção foi um descontentamento com Esaú por ter se casado com uma mulher hetéia. Louvado seja Deus. Gênesis 26, 31, 34 e 35. 26, 34 e 35, que diz assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filho de Beri, Hebeu, e Basemate, filho de Elon, também Hebeu. E essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. O fato de ela ajudar a Jacó não é somente porque ela amava mais a Jacó, mas porque Esaú tinha feito coisas que não agradavam a Deus. Ela tinha feito coisas que Deus não se agradava. E diz aqui, irmãos, que essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Se nós for olhar, irmão, o meio do lado, o dia de hoje, tá? Às vezes nós até ficamos amargurados, tristes, para acontecer algo no nosso meio. Talvez nossos filhos, educamos, né, nossos filhos para ser um homem de Deus ou mulher de Deus, de repente acontece algo semelhante a Esaú. Começa a aprontar a sua vida lá fora, né? Talvez nem em casa, apenas caju. Isso, no pai, é uma amargura de espírito, é uma tristeza, é uma angústia tão grande, só porque Esaú pensou no dia de hoje. Ele não pensou no amanhã, ele não pensou nas promessas de Deus para a sua vida. Mas Jacó era um homem doméstico, era um homem obediente à sua mãe, e a sua mãe ajudou. Então, somente, filho meu, não obedeça, que seja sobre mim a maldição. Então, somente obedeça, pai. Então, irmãos, Rebeca, ela esqueceu desse filho e quis ajudar o seu filho e também contribuir para que a obra de Deus continuasse, dar continuidade genealógica das promessas de Abraão. E nós, irmãos, nós estamos dando continuidade, né, a essa casa paternal, a essa genealogia. É lamentável que nos dias que nós estamos vivendo são poucas pessoas que se preocupam em fazer a obra. São poucas. Não sou contra, irmãos, mas entendam bem. Muitas pessoas estão estudando, fazendo faculdades e mais faculdades, procurando, né, ter conhecimento. Não sou contra, tem que buscar realmente. O trabalho secular está difícil realmente. E as pessoas da casa de Deus não estão se preocupando. Se torna um crente do domingo. Vai para a igreja todos os domingos, ali senta, ouve a palavra, vai embora, não pratica, não obedece a palavra de Deus. Mas lá fora, secularmente falando, a pessoa está cheia de Deus. Agora eu vou fazer a faculdade de não sei de quê, termina, vou fazer outra faculdade, e é estudando, estudando, estudando e estudando. Não tem nada contra, entendo bem. E na casa de Deus? Teologia? Misericórdia! Vai desviar, vai esfiar. Pode não, tem jeito. Não.
isso aí no mínimo 6 meses, estudando, torno tarde, 2, 3 horas da manhã, para conseguir passar na prova do vestibular. No dia da prova, chegar lá cedinho, porque se chegar tarde, a prova não fecha, não entra mais. E nós, irmãos, nós precisamos usar pelo menos na Bíblia, ao deitar, até meia-noite, 1 hora, 2 horas, para ter conhecimento de Bíblia. Será que nós estamos orando de madrugada, como a Bíblia nos diz? Para quê, irmão? Para que os portões celestiais se fechem para nós. Será que nós estamos realmente buscando a Deus como Deus deseja? Aí quando levanta um irmão, uma irmã, talvez recém-convertido, que busca a Deus sinceramente, como se fosse um vestibular, nossa, aquela irmã ali, misericórdia, ela exagera demais. Para que isso tudo? Para que orar desse jeito? Para que orar alto? Para que a vida estranha? Só pode ser recém-convertido. Só pode ser recém-convertido. Nós não, porque o desejo dela, é passar pelos portões celestiais. Em outras palavras, nós estamos aqui neste mundo secular, na casa de Deus, nos preparando, né? Digamos que aqui está sendo curso, né? Curso básico, para você passar no vestibular e entrar nos portões celestiais. Amém, Jesus. Será que nós estamos sendo como Jacó ou como Esaú? Os pregadores dessa lei de Jacó falam de Jacó, mas ele tinha desejo de dar continuidade genealógica à promessa de Deus, a feita a Abraão. Ele tinha vontade. Louvado seja Deus. Todos nós, irmãos, temos que ter desejo de fazer algo de Deus. Que só não temos desejo, nós estamos pensando sobre o dia de hoje. Jacó foi um homem que lutou até o fim. Ele começou lutando, pegando o calcanhar do seu irmão, no nascimento, e lá no alto de Jacó, ele continuou lutando. Dá-me a minha bênção. Qual é o meu nome? Por que pergunta o meu nome? Eu quero a minha bênção. Se não me der a bênção, eu não te solto. Olha essa que nome, irmãos. Daqui é a bênção. Já aconteceu mesmo. Eu não vou aprofundar nessa passagem porque é a lição de número 5, amém? Estamos na 2 agora. Mas ele continua lutando, né? Ele quer a bênção, primeiro foi a bênção material. Mas olha, ele deu o jeito da vida dele. Lá na frente, eu vou encontrar com ele. É um homem muito afoito, muito apressado. Tem que ir, né? Mas lá na frente eu vou cercar ele. Depois que ele foge do seu irmão, é a lição seguinte, né? Aí Deus encontra com ele. Lá na cidade de Luz, preocupado, desesperado. Aí ele deita no travesseiro de pedra. Aí Deus fala com ele. Amém? Glória a Deus. Melhor é errar trabalhando do que ficar com os braços cruzados para dançar. Os irmãos conhecem o filho mais do que eu, mas para expressar o vocabulário melhor do que eu. E vi muitos erros aqui, irmãos. Com certeza, nós erramos, né? Nos expressar algumas palavras, né? Mas aqui diz, é melhor você errar tentando, trabalhando, do que cruzar os braços com medo de errar. A gente não fala só para não errar. Só para não errar, né? Mas nós temos que ter um objetivo. Temos que trabalhar. Errando, levantando e trabalhando. Se errou,
trabalhou. Você tem dom marcial. Louvado seja Deus. Jacó, feliz pela recompensa, que Deus havia falado que o maior serviria o menor. Talvez este não seria o caminho enganando o seu irmão, mas ele tinha um objetivo. Talvez ele seria o caminho enganando o seu irmão para receber a graça, mas ele tinha um objetivo, era alcançar a promessa. Se meu irmão não quer, eu quero. Esse compromisso social, político e moral. Ele tinha desejo, ele tinha compromisso, tropeçando, errando, fugindo do seu irmão, enganando seu pai, com a aval da sua mãe, mas ele tinha um objetivo e lutou até o fim. Mas Jacó lutou. Conclusão: apesar do ardil que usou para com seu irmão, é possível identificar em Jacó o desejo de se ocupar com o que é sagrado. Apesar de ter errado muito, ele se preocupava, ele tinha um desejo de estar na casa de Deus, de fazer a vontade de Deus. E é a vontade de Deus. Se eu estou assim, por que é assim? A duas nações no seu dentro, e o maior servirá ao menor. Amém? Que nós possamos ser como Jacó, no sentido de desejar fazer algo e não como Esaú, desprezar. Amém? Que Deus nos ajude a entender os valores espirituais que por Ele nos são entregues. Louvado seja Deus. Qual que foi a chamada, irmãos, na nossa vida? Para louvar, para pregar. Aliás, louvar, todos devem louvar, né? Louvar sem querer ter graças a Deus. Agora cantar já é muito bom. Agora louvar é para todos, né? Bem dizer a Deus, com testemunho, com palavras, pregando, cantando, usando os dons pelo Deus. Que nós possamos, irmãos, estar sempre de Deus, cantando, pregando. Eu errei, mas eu estou trabalhando, estou tentando. E se consertando, tem corrigir comigo. Amém? Deus abençoe a todos. A irmã Daí que hoje dirigiu, né?